De início, acho que é importante marcar que quando falamos de uma perspectiva ética no trabalho, nós estamos falando de uma perspectiva que afirma um certo modo de se posicionar e de construir os processos de trabalho, que tem como direção uma aposta radical na vida, no seu movimento de expansão. E o que eu estou chamando de vida em movimento de expansão? Considerando que a vida, se a gente pode falar de uma essencialidade da vida, essa essencialidade seria exatamente essa força instituinte que nos move. Falar da essencialidade do viver é falar da impermanência da vida, é falar de uma vida que não suporta modelizações ou sobrecodificações. Então, falar de uma perspectiva ética é falar de modos de funcionamento, modos de viver que afirmem essa processualidade da vida. Ou seja, a vida não suporta, né, modelizações, não suporta ficar reduzida a prescrições. A vida, ela almeja, ela afirma o tempo todo esse processo expansivo. Nesse sentido, falamos de ética quando nós estamos afirmando e pensando e trabalhando nessa direção. Ética numa perspectiva de trabalho que efetivamente afirma esse processo ativo dos humanos e principalmente esse poder de ação e de intervenção na vida, na criação de mundos e na criação de sujeitos. Nesse sentido, pensar em produção de subjetividade é pensar também não numa perspectiva do sujeito como algo dado desde sempre, com uma certa natureza, ou numa perspectiva intimista. Mas nós falamos em subjetividade exatamente como um efeito de um processo multivetorializado, onde emerge um sujeito como um certo resultado da confluência de diferentes vetores. Então, falar de subjetividade significa muito mais falar de processos de subjetivação do que efetivamente de uma certa forma de subjetividade. Então eu diria que hoje, nas atuais modulações do capitalismo, nós temos modos, né, de produção subjetiva que pretendem exatamente alimentar uma certa lógica, uma certa forma de organização do trabalho no capitalismo, que precisa muito desses usos que os humanos e os trabalhadores fazem para poder dar conta do que nós estamos chamando aí de uma variabilidade e de uma infidelidade dos meios laborais. Então, falar de subjetividade, eu preferiria falar de processos de subjetivação. E aí a questão que se coloca para cada um de nós é pensar que modos e que estratégias temos construído em meio às relações de trabalho que produzem um certo jeito de ser trabalhador. E esse certo jeito de ser trabalhador é o que nós estamos nomeando, então, com um certo modo de subjetividade que se coloca em meio a essas relações de trabalho. Então, pensar a relação trabalho, ética e subjetividade é pensar em processos de trabalho que caminhem nessa direção. Trabalhos, modos de trabalhar, né? Que afirmem um certo modo de produção subjetiva nessa direção ética que estamos apontando. Ou seja, práticas nos processos de trabalho que afirmem o caráter inventivo e autopoético dos seres humanos, dos seres vivos, portanto, dos trabalhadores. Bom, e aí, por que uma aposta radical nos processos? Fazer uma aposta radical nos processos é fazer uma aposta no sentido de que a realidade, ela não é apenas o que nós vemos. A realidade não se constitui apenas de determinadas formas instituídas. Nós estamos dizendo que a realidade, ela é muito maior do que o que está instituído, que as formas instituídas. Nós estamos dizendo que a realidade porta também uma certa franja, né, de possíveis, uma certa virtualidade, um certo campo a partir do qual a gente pode estar pensando na constituição de novas formas. Apostar nesse processo, apostar também nesse plano de processualidade, esse plano genealógico, onde efetivamente as formas emergem, onde as formas nascem, é apostar na transformação dessa realidade. Então é como se nós estivéssemos aí fazendo uma convocação a um modo de análise dos processos de trabalho
onde a nossa aposta é muito mais nesse caráter inventivo dos trabalhadores, caráter inventivo que não tem relação com algum tipo de inteligência especial, porque é muito comum a gente atribuir criatividade a uma capacidade de resolução de problemas. Então nós estamos falando de uma outra inventividade do trabalho. Nós estamos falando de uma inventividade dos trabalhadores no âmbito dos processos de trabalho que afirmam o que é inerente aos vivos, como já falei, que é esse processo autopoético, um processo de criação. E esse processo de criação, ele não se dá apenas pela via racional intelectiva. Nós falamos de processo de invenção exatamente porque falamos dessa capacidade dos trabalhadores de criarem outras normas, outros modos de realizar o trabalho, sempre que determinadas condições de trabalho estejam funcionando com uma certa tendência de diminuir essa potência de normalização, de criação de normas, de modificação, de transformação daquilo que busca restringir a vida. E quando eu digo aquilo que busca, porque lembrando aí um pouco do Yves Schwartz, né, que é um pesquisador, um filósofo francês, ele vai dizer que eliminar do trabalho, né, a possibilidade dos trabalhadores renormatizarem, criarem novas normas que possam estar enfrentando essas variabilidades do meio laboral, seria invivível e impossível. Então, é impensável considerar um trabalhador que não possa, no seu dia a dia de trabalho, estar, mesmo que no ínfimo, inventando formas, modalidades, estratégias que possam fazer frente a essa variabilidade.